Fala, galera, vocês que tiveram a resiliência e força de vontade para assistir Flamengo 0, Cuiabá 3, agora terão mais ainda para acompanhar a coletiva do técnico Jorge Sampaoli. Acho que ele deve ter ficado bem chateado, né? Assim como a gente. Vamos entender o que ele vai falar e tentar interpretar as entrelinhas aí do que diz o técnico rubro-negro após essa derrota, tá? As imagens são da Flá TV e o vídeo eu peguei do Arena Web. Obrigado a ambos, tá bom? Deixa o teu like aí, se inscreve no nosso canal e vamos que vamos. Por que você acha que em competições como Copa do Brasil, Libertadores, o Flamengo consegue ser mais dominante sobre os seus adversários do que numa competição como de pontos corridos como o Brasileirão? É uma coincidência, na sua opinião, ou tem algum motivo para isso? Obrigado. No. Pues es una coincidencia de un aspecto competitivo que el Timi tiene que mejorar, que obviamente muda mucho en diferentes competencias. En cada juego de eliminación el Timi está más conectado, más decidido, más protagonista. Hoy sí el Timi hizo un primer tiempo muy fraco, sin ilusión, sin pasión, y terminó perdiendo en la segunda mitad por algún error puntual, pero creo que es una cosa para mejorar. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o Timi no compitió como merecía competir aquí. Sampaoli, Letícia Marques, do GE. O time não competiu como merecia competir aqui. Ele chega a falar também que faltou competir mais, que nas Copas o time é mais protagonista. Gente, é verdade, né? E aí ele fala até que no segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim e que no segundo tempo tomou gol ali em erros individuais. Ele pode ter tentado resolver no intervalo, só que com 1 minuto no segundo tempo ele toma gol numa falha absurda do Davi Luiz. E aí, de fato, condiciona um pouco o jogo, né? Mas ele fala abertamente que realmente as Copas, o time joga diferente nas Copas. Nas Copas o time é protagonista. Globo. Esse foi seu jogo de número 29 e foi também a sua 29ª escalação. Você acha que isso dificulta um pouco o entrosamento da equipe em algumas partidas, justamente por conta dessa falta de domínio que você já falou? Bueno, hoy el Timi tuvo ausencias importantes, muchas. Veníamos a jugar un juego quinta-feira, ahora teníamos que jugar acá con un viaje longe, tuvimos que rotar muchos jugadores, mas eso no justifica que Flamengo no pueda jugar con el plantel que tiene de la misma forma. O sea, cada jugador tiene que aprovechar su oportunidad y tiene que competir contra cualquier rival más allá del nombre propio. Letícia Marques perguntou se esse rodízio de jogadores não atrapalha. Falou que os jogadores têm que buscar o protagonismo, que ele tem que buscar o espaço. Os caras que entram com poucos minutos ali acabam que reclamam de minutos, acabam não aproveitando, tem que competir melhor por si próprios, inclusive, né? E aí tá um ponto interessante. Tá? Eu estava conversando até depois do jogo com o Rafael do Falando de Tática. Se inscrevam lá no canal Falando de Tática. Ele fala, tem jogador, por exemplo, Cebolinha. Ele parece que está confortabilíssimo com a reserva no Flamengo e está tudo bem, né? Entra, não compete. Isso é, de certa forma, esquisito mesmo, né? E muito foi dito sobre isso em outros tempos de Flamengo, antes das taças, mas acontece também uma certa acomodação no elenco, mesmo com o técnico fazendo trocas de escalação a cada jogo. E o Sampaoli foi nessa linha aí. Sampaoli, boa noite. Aqui, Bruno Vilafranca, S1 Live. O que dizer para o torcedor rubro-negro em relação ao Campeonato Brasileiro? De alguma forma, essa diferença aumentou em um ponto, o Botafogo empatou, e a sequência de jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro não tem tido o desempenho que o torcedor tem esperado. O que dizer para o torcedor? Obrigado. Se fala sempre a mesma coisa. Inclusive cuando Timi le toca ganar. Es un momento, una etapa difícil
porque a gente entrou aqui em um momento muito difícil do clube, intentou modificar a cara do time, mas jogos como el de hoy retrasan un poco el proceso. O torcedor exige, la verdad que tiene derecho a exigir lo que Flamengo representa. Y no, de mi parte voy a hacer todo lo que pueda trabajando para que esto mejore. Indudablemente el juego de hoy, como el de América o el de Bragantino, Timmy no. Le faltó chispa para competir y para marcar la diferencia que tiene. Y esa también es responsabilidad de todos. Prestem atenção, gente, nos jogos que ele cita, tá? Os jogos que ele cita. E, gente, assim, o treinador, ele tem acesso ao scout, ele tem acesso aos dados de deslocamento que saem logo depois da partida, ele tem acesso a vários dados de fisiologia esportiva, inclusive, que a gente não tem, tá? E ele pega 3 jogos, os 2 jogos anteriores a esse que ele menciona, são jogos onde ficou muito em voga aquela dúvida, né? O time escolhe jogos, e escolher jogos não é uma coisa deliberada, pelo amor de Deus, né? O jogador não vai deliberadamente falar, não, eu escolho jogar, ou eu escolho não jogar. Não, ele vai de uma forma até intuitiva acabar ali não priorizando determinados jogos e entrando com um caráter mais ali decisivo e enfático em divididas, em disputas em outros jogos. Os 3 jogos que ele menciona contra o Red Bull Bragantino fora, foi aquele vexame, aquela hecatombe, um jogo muito parecido com esse jogo do Cuiabá, e ele menciona também o América Mineiro em casa, que foi um outro jogo que a gente falou, que o time não competiu. Então, acho que fica claro o que o Sampaoli acha sobre esse negócio de escolher jogos. Ele concorda claramente com a teoria de que o time escolhe jogos. Boa noite, Sampaoli. Esse Dom Marinho da Litoral News. Você falou sobre o que faltou para a equipe do Flamengo. Mas a gente olhar para os 2 últimos jogos, o Flamengo venceu, mas não foi uma grande atuação. Contra o Atlético jogou muito mal, no final conseguiu os 2 gols. Contra o Olímpia teve uma grande pressão no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu também com o gol do Bruno Henrique. Como fica a moral da sua equipe, o entendimento seu sobre a equipe para o jogo da quinta-feira? Porque pode ser um divisor de águas. Uma desclassificação, seria uma temporada que o Flamengo na Libertadores iria muito mal, parando nas oitavas de final. Sí, como todo. Si uno no consigue objetivo es una frustración, mas si está la posibilidad, tenemos que reagir rápidamente para lograr que Otimi encuentre el nivel que todo el mundo recuerda. Mas sabemos que el juego en Paraguay va a ser muy difícil, Olimpia muy competitivo ahí, entonces tendremos que tener los niveles de conexión al juego muy altos para pasar de fase. Acá en Flamengo la realidad indica que se precisa ganar todo lo que se juegue, entonces esa es la responsabilidad, nos hacemos todo lo que podemos para que eso suceda, entonces vamos a seguir esse caminho. Não tem muito o que falar dessa aí, não. Celso, desculpa, gente, eu vou fazer o prêmio. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. A coincidência entre as partidas com a América e esta de hoje, diante do Cuiabá, que elas antecederam jogos importantes em competições de mata-mata, valendo diretamente. Vira membro aí para eu pagar o prêmio. O que acontece com a cabeça do jogador? Talvez ele fique disperso, já pensando na próxima partida, né? E falando diretamente com relação ao Campeonato Brasileiro, como é que você avalia a questão do Flamengo no Campeonato Brasileiro? O time continua brigando rigorosamente pelo título? Eu penso que la vida tiene algunas coincidencias en las cuales si intento todo el tiempo a que los jugadores cada juego sientan como el último, más allá de con qué competencia. Eu, sinceramente, fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante por el que yo vine aquí. Un torneo que las 2 veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Entonces, pero bueno, hay que mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que una competencia que no podemos demorar en prestarle atención porque si no, cada vez va a ser más difícil. Boa noite, São Paulo.
Ao ser perguntado sobre brasileiro, ele fala que realmente é uma competição que ele quer muito, né? E que vai ser cada vez mais difícil se o time não voltar atenção para isso. De novo, entrando nessa seara aí da escolha dos jogos. Não uma escolha deliberada. De novo, gente, não uma escolha deliberada. Sampaoli, Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você é um técnico que tem por característica pedir alguns reforços. É a sua característica nos outros times que passou. E agora a gente encerrou a janela de transferência, né? Ainda há possibilidade de contratação, mas fechou-se o prazo para uma contratação de um jogador que esteja atuando em outra equipe, né? Então, por conta disso, a gente conseguiu observar hoje a ausência e a carência que o Flamengo tem na lateral esquerda. Saiu o Ayrton Lucas e não tinha a possibilidade de utilizar o Felipe Luiz, precisou se improvisar um jogador na lateral, que foi o Thiago Maia. Coincidentemente, 2 gols surgiram por ali. Quanto isso faz falta para você e qual a sua avaliação das contratações até aqui? No, falar de eso ahora es un poco tarde, más nos falamos siempre con la directoría para intentar tener lo mejor para Otimi. Sinceramente, hoy tratamos de mudar el lateral izquierdo porque teníamos un extremo por fuera profundo y necesitábamos un lateral un poco más interno para tener otra línea, otra línea de pase. Más considero que cuando uno ve el primer tiempo que Otimi fiz, realmente las mudanzas son muchas que uno quiere hacer. Me sucedió también en el partido de Bahía cuando Otimi ganó. Gente, esse trecho ele largou no time aí, né? Falou, as mudanças que quando a gente vê o primeiro tempo que a equipe fez, quando perguntaram sobre reforços, quando a gente vê o primeiro tempo que a equipe fez, dá vontade de mudar, fazer várias mudanças, como fiz lá no primeiro tempo contra o Bahia. Bom, isso fala muito sobre o nível de insatisfação que ele está com o time. E aí ele soltou em cima do time, né? Ninguém vai saber, a gente não sabe o que rola lá dentro, né? Como é que isso vai ser recebido pelo time. Hay algunos puntos de coincidencia que ainda todavía Otimi no mejoró. Más las necesidades de troca de jugador en la janela, yo directamente lo veo internamente. O Cuiabá teve a maior chance de assistências e maior número de droga, desculpa, tô nervosa. O Cuiabá tentou várias finalizações contra o Flamengo e, consequentemente, conseguiu 3 gols. Eu queria saber para você como é que foi jogar contra essa equipe que vem agora com 6 jogos de invencibilidade e que é uma equipe que todo mundo cotava no começo do ano que iria cair para a segunda divisão, mas agora está se mostrando que merece respeito e que vem crescendo bastante. Respeto se gana con la ilusión. Este time tiene ganas de jugar, ganas de recuperar el balón, ganas de competir, de sello. O sea, un time respetado por eso, porque juega cada bola como la última, defiende la última bola con mucha gente. La verdad que se ha ganado el respeto de todos, porque es un time que juega con mucho sentimiento. A última pergunta. Boa noite, Juliane, do programa De Chapa. Eu gostaria de saber qual era a sua expectativa para o jogo de hoje. Você chegou hoje na Arena Pantanal com qual sentimento? Bom, isso aí já não vem muito ao caso. Então, essa foi a coletiva do Sampaoli, bastante irritado, né? Bastante irritado, não poupando críticas ao elenco. Ele também merece críticas, mas, gente, não tem como assistir um jogo como foi contra o Grêmio, até mesmo o jogo contra o Olímpia, outros jogos aí do time, e ver esse jogo e achar que é o mesmo time, achar que é o mesmo técnico que mandou fazer o jogo contra o Grêmio, que idealizou aquilo, idealizou esse jogo contra o Cuiabá. Acreditar tudo ao técnico, todos os problemas ao técnico, é ingenuidade ou má vontade. E foi essa ingenuidade ou má vontade que trouxe o Flamengo a ser esse arremedo de time que a cada jogo, a cada período de tempos em tempos protagoniza um vexame, assim como eventualmente protagoniza uma taça.
Os vexames não são tão raros assim de 2019 para cá. E não se restringem ao Sampaoli. O próprio Sampaoli já impôs 2 vexames ou 3 ao Flamengo em determinados momentos da história, como adversário. Então, por que isso acontece com essa frequência? Será mesmo que os ídolos históricos não merecem ser questionados? E, aliás, 3 desses caras, 4, na verdade, não estavam presentes em campo. Então, isso é uma coisa que tinha muita gente que não tem minutos que esteve em campo e não se mobilizou também. Então, isso é muito estrutural, tem que ser avaliado. E o Sampaoli, se a diretoria tem convicção nele, ele precisa ser mantido. E o trabalho precisa seguir, doa quem doer. Porque senão vai ficar trocando de técnico tempos em tempos e isso vai acontecer de novo, como tem acontecido. As mesmas pessoas que pedem a saída do Sampaoli agora é a galera que acha um absurdo o Dorival ter saído só por ter sofrido derrotas vergonhosas no final. Então, o que mudou, então? Derrotas vergonhosas por um campeão que você queria que saísse, agora derrotas vergonhosas de novo, derrotas vergonhosas por um campeão que você não queria que saísse corretamente, mas agora derrotas vergonhosas você quer que saia num trabalho que vinha quase 20 e poucos jogos aí, só com uma derrota. Então vamos entender, ter um pouco mais de calma, analisar o jogo com a cabeça, não com o estômago, apesar de dificílimo que é. Tá bom? Obrigado, se inscreve no canal, deixa o teu like, que a gente vai nessa. Amanhã veio Tosa Flá para fazer o dedo de Tosa.